Hoje, a gente vai fazer um mergulho psicológico profundo numa das mentes mais torturadas e fascinantes da literatura, a do Gollum. A grande questão é, o que, no fim das contas, explica sua trágica contradição? Pois é, essa é a pergunta central. E o mais interessante é que a resposta para esse enigma todo não está exatamente na magia da Terra-média, mas sim numa ferramenta de análise psicológica bem surpreendente. Gollum é basicamente uma contradição ambulante. Ele é, ao mesmo tempo, repulsivo, mas dá uma pena, né? Ele é super astuto, mas também totalmente infantil. Como é que essas peças todas se encaixam? A análise que a gente vai explorar aqui argumenta que a chave para entender o Gollum não está no poder do anel em si, mas em algo muito mais profundo, uma falha trágica no seu desenvolvimento psicológico. Ok, para resolver esse mistério, a gente precisa de uma ferramenta diferente. E a que vamos usar é uma teoria fascinante sobre como a personalidade se desenvolve, ou, no caso do Gollum, como ela simplesmente para de se desenvolver. E a nossa ferramenta é essa, a teoria das 12 camadas da personalidade. A ideia aqui é que a personalidade não nasce pronta. Ela é construída em estágios, sabe, como se fosse subir uma escada. Cada degrau é um mundo novo, com seus próprios desafios, suas próprias dores. E aqui está o princípio de diagnóstico da teoria, a grande sacada. O local do sofrimento de uma pessoa é o local da sua residência existencial. Em outras palavras, para descobrir em qual camada alguém realmente vive, basta perguntar: qual é a sua dor fundamental? A resposta revela o centro da sua personalidade. Então, quando a gente aplica essa ferramenta no Gollum, o diagnóstico fica bem claro. Ele está preso, estagnado numa camada muito específica. O diagnóstico é esse. Gollum está psicologicamente preso na quarta camada da personalidade. Ou seja, ele é um ser de 500 anos com a estrutura emocional de uma criança. Tá, mas o que é essa tal de camada 4? É o mundo emocional da criança. É aquele ponto da vida em que a grande questão é: será que as pessoas gostam de mim ou não? O sofrimento aqui é o da rejeição, do abandono, da perda do afeto. E a linguagem do Gollum? Ninguém gosta de nós, eles são cruéis conosco, é a linguagem pura, sem filtro, da quarta camada não resolvida. E isso aqui ilustra a tragédia de um jeito brilhante. O Sméagol, a criança, precisava de amor, de aceitação. Depois do trauma de ser expulso, o Anel ofereceu uma solução perversa para isso. O Anel se tornou um substituto artificial para essa necessidade. Ele não mata a sede de amor com amor, mas com posse. E isso só gera um ciclo infinito de obsessão. Certo, mas como a gente pode ter certeza de que ele está mesmo preso na camada 4? Bom, provando que ele nunca chegou nas camadas de cima. E a prova mais forte disso é a ausência total de um ego. A camada 5 seria o próximo passo, um passo crucial. É tipo a adolescência psicológica, onde a pessoa para de perguntar será que gostam de mim? E começa a afirmar, eu sou capaz. É a camada da força própria, da autonomia, de construir uma identidade sólida. Gollum nunca chegou lá. E as evidências são muito claras. O ego da camada 5 quer ser visto, quer se impor no mundo. Gollum usa a invisibilidade para desaparecer. O ego busca autonomia, o Gollum busca um mestre para servir. E o mais revelador de tudo, a camada 5 é a camada do eu sou. O Gollum não consegue dizer eu. Ele diz nós, que é a prova linguística de uma personalidade que nunca se integrou, mas que se partiu. Esse quadro aqui é fantástico porque ele coloca a motivação infantil do Gollum num contraste brutal com os outros. Pensa só, Boromir age a partir do ego, da camada 5. O motor dele é provar o próprio valor e poder para salvar seu povo. O Samwise já opera na camada 7, a do papel social. A motivação dele é o dever, a lealdade inabalável ao mestre. O Frodo já transcendeu isso agindo lá na camada 10 por um sacrifício moral. E o Gollum? Ele está lá atrás, preso na necessidade infantil de possuir o precioso, morrendo de medo de perder. É um abismo de maturidade. E então, o que tudo isso significa no final das contas? Quando a gente junta todas as peças, o que emerge é um retrato final e profundamente trágico da psicologia do Gollum. A fonte que estamos analisando usa uma distinção muito poderosa. Ter uma história é só ser arrastado pelos acontecimentos. Agora, ter uma biografia é ser o autor dos próprios atos. O Gollum tem uma longuíssima história, mas ele nunca conseguiu escrever a própria biografia. Ele sempre foi uma vítima das circunstâncias. Então, o ponto crucial é este.
A maldade do Gollum não vem de uma escolha filosófica pelo mal, mas de uma imaturidade psicológica profunda. É a maldade de uma criança ferida, mimada, só que com 500 anos de idade e acesso a uma arma de poder absoluto. Ele é fundamentalmente incompleto. Resumindo, a tragédia toda se desenrola em 4 atos. Primeiro, um trauma infantil congela o desenvolvimento. Segundo, o anelo oferece uma muleta tóxica para lidar com isso. Terceiro, sem a força do ego para se manter inteiro, a personalidade se parte. E o resultado é esse eco de uma criança, vagando pelas sombras por séculos. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A premissa central dessa análise toda é que o sofrimento mais profundo de alguém aponta para o seu verdadeiro estágio de desenvolvimento. A história do Gollum, então, acaba levantando uma questão. O que a natureza da dor e da frustração de cada um de nós revela sobre a camada em que a gente realmente vive?